Bem, então agora a gente vai começar a segunda parte do curso e essa parte ela é voltada para álgebra linear. Então aqui a gente vai ver vários conceitos novos. Na primeira parte a gente falou basicamente de matrizes, algumas propriedades, a gente resolveu sistemas lineares, determinantes e calculou inversas. No ensino médio a gente já trabalha já com matrizes. Tá certo que a gente se restringe bastante à dimensão dela. Mas a gente já trabalha com matrizes, com determinantes, então não era uma coisa totalmente nova. Nessa segunda parte, não. Nessa segunda parte, em geral, o estudante está fazendo pela primeira vez e ele não teve contato nenhum com álgebra linear. Esse é o primeiro contato que ele vai ter. Então, é uma enxurrada de conceitos novos que vão aparecer. Acredito que muitos conceitos que vão aparecer aqui vocês nunca viram e a gente vai lidar com isso daí. As contas que a gente vai fazer não vai mudar muito do que a gente fez na primeira parte do curso. Tudo o que a gente fazer, a gente vai voltar a um problema ou de sistema linear, ou de determinantes, ou de encontrar inversa. Mas acontece que aqui agora não vai ser dado resolva o sistema linear. Aqui a gente vai ter um certo problema, a gente vai se fazer uma pergunta, aí para a gente responder essa pergunta, a gente vai cair em um sistema linear. E a gente vai ter que saber interpretar a solução desse sistema linear e os conceitos novos que aparecem. Então, a primeira coisa nova que a gente vai falar é de espaço cartesiano. Então, vamos ver o que é isso daí. Então, a gente vai fixar um inteiro positivo n. Então, o n ele pode ser 1, 2, 3, assim por diante. E uma n-upla ordenada vai ser uma função que sai dos n primeiros inteiros e toma valores em R. Quando nós definimos matrizes, como que a gente definiu uma matriz? Ela partia dos n primeiro inteiros cartesianos m primeiro inteiros e tomava valores em R. Agora então aqui, se a gente for parar para pensar, uma n-upla ordenada é uma coisa mais simples, né? Porque ela não parte de um produto cartesiano. Ela parte apenas dos n primeiros inteiros. Então é como se eu estivesse enumerando alguns números reais. Eu estou destacando n números reais, mas com uma certa ordem. A ordem é relevante. Eu estou destacando o primeiro, o segundo, o terceiro até o enésimo. Então assim que a gente pode entender uma n-upla. E como uma função a gente utilizava de uma tabela para conseguir representá-la, uma n-upla a gente vai também representar de uma maneira mais simples do que uma função. A gente também vai descrever apenas pela sua imagem. Então, uma n-upla, como que a gente acaba denotando ela? Como sendo o A1, A2 até o AN, onde o A1 é a função calculada no 1, o A2 é a função calculada no 2 e assim por diante. Então, se a gente para pensar, essa notação aqui, ela até já sugere que a gente pode identificar uma n-upla como sendo uma matriz de uma linha e n colunas. Uma matriz de uma linha e n colunas são justamente n números reais e eles são ordenados. Primeiro aparece a primeira entrada, depois aparece a linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 4 e assim por diante. Então, com essa notação aqui, o que está diferenciando uma matriz de uma linha em n colunas para uma n-upla? Apenas o jeito de escrever. Uma matriz a gente escreve por chaves, que separa suas entradas por um espaço. Aqui a gente está colocando entre parênteses, separando esses números aí por vírgula. E a gente vai ver que, tirando esse jeito de escrever, a gente pode sempre pensar que uma n-upla ordenada é uma matriz de uma linha em n colunas. E às vezes ainda vai ser conveniente para a gente pensar em uma n-upla como sendo uma matriz de n linhas e uma coluna. Não vai diferenciar muito para a gente, vai diferenciar o jeito de escrever. Mas o que é mesmo não vai diferenciar, que vai ser n números reais, só que a ordem sendo relevante. O conjunto de todas as n-uplas ordenadas é o que a gente chama
de espaço cartesiano de dimensão n. E a gente denota por Rn esse cara. Então o Rn vai ser o conjunto de todas as n-uplas ordenadas. E a gente vai parar de chamar as n-uplas de n-uplas e vamos começar a chamá-las de vetor. Então, o vetor é um elemento do Rn. O vetor é uma n-upla ordenada. Um vetor vai ser n números reais, só que a ordem que aparece esses números é relevante. É simplesmente isso daí que é um vetor em Rn. Ou, quando esse n ele já está claro no contexto, a gente vai chamar apenas de vetor para economizar. Cada AJ que aparece aqui em um vetor, a gente chama o AJ de jésima coordenada de V. Então a gente fala que um vetor ele é constituído das suas coordenadas. Então os números reais que aparecem no vetor é o que a gente chama de coordenada. Então a gente tem a primeira coordenada, a segunda coordenada. Então se a gente conhece todas as coordenadas do vetor, a gente conhece o vetor. E tem um vetor que ele se destaca dos outros. Eu tenho um vetor cuja todas as suas entradas é zero. Esse vetor aí, a gente chama ele de vetor nulo. Então, o vetor nulo é o vetor cuja todas as suas entradas é zero. E a gente denota ele pelo mesmo símbolo de zero dos números reais. Então, o que eu estou acabando fazendo aqui? Eu estou cometendo um abuso de linguagem. Eu estou usando a mesma notação para o número real e para o vetor. Isso daí é ambíguo. Mas a gente já fazia isso. Quando a gente falou da matriz nula, a gente usou o zero para representar a matriz nula. Então o zero representava tanto a matriz nula quanto o número zero. Só que o contexto falava para a gente se o zero que estava ali era o zero matriz ou o zero número. Se tivesse 0 mais A, por exemplo, o A maiúsculo, o A era uma matriz e eu não somo um número com a matriz. Então, 0 era uma matriz. Então, o contexto fala para a gente quando era o 0 matriz e o 0 número. E aqui também. O contexto vai falar para a gente quando é o 0 vetor ou o 0 número. A gente vai conseguir distinguir isso daí. E essa notação 0 já é sugestiva para as operações que a gente vai fazer. A gente vai conseguir fazer operações com esses vetores. E a primeira vai ser a adição. O zero vai justamente sugerir que, se você somar com zero, o que acontece? Não muda nada. Então, por isso que a gente acaba utilizando essa mesma notação aí. Se a gente pensa que dois vetores são matrizes linhas, se eu tenho duas matrizes linhas de n colunas, a gente consegue somá-las e a gente obtém uma nova matriz linha de n colunas. Então, se a gente pensa que as duas coisas são a mesma, então a gente também consegue somar dois vetores. Então, dois vetores a gente vai somar e vai obter um novo vetor. Com as matrizes, o que a gente fazia? Como que era a soma? Era entrada a entrada. Aqui os vetores, a soma será coordenada a coordenada. Então a primeira coordenada desse vetor aqui, do vetor soma, como que é? Eu vou somar a primeira coordenada do primeiro com a primeira coordenada do segundo, e assim por diante. A última coordenada do vetor soma, eu vou somar a última coordenada do primeiro vetor com a última coordenada do segundo. Então esse vetor aí, o V mais W, a gente chama ele de a soma de V com W. Então a soma é basicamente a mesma coisa que acontecia com as matrizes. Com as matrizes nós tínhamos o nosso inverso aditivo, aquele continua existindo. Então eu tenho o menos V, ele denota esse vetor aqui. Ó. Eu peguei as entradas do vetor V e mudei o sinal de todas elas. Mudar o sinal é multiplicar por menos 1. Então, a gente também tem as propriedades da soma de vetores, e as propriedades da soma de vetores coincidem com as propriedades da soma de matrizes. Então, eu tenho a associatividade. Então,
A ordem dos parentes, ela não importa. A gente tem a comutatividade. Então, se a gente inverte a ordem dos vetores, o valor da soma não muda. A gente tem o vetor nulo aqui. Se eu somo com o vetor nulo, o v mais o vetor nulo, eu continuo obtendo o v. Então é sugestivo, né? Somar com zero, continuo tendo o mesmo cara. Por isso que a gente utiliza a mesma notação. E aqui o inverso aditivo. Se a gente soma v com menos v, a gente obtém o vetor nulo. Essas propriedades aqui são as mesmas propriedades da soma de matrizes. E quando eu tinha matrizes de uma linha e n colunas, a gente também poderia fazer a multiplicação por escalar. E aqui, no caso dos vetores, a gente também consegue. Em matrizes, como é que funcionava? A gente fazia a multiplicação entrada a entrada. Aqui a gente faz a multiplicação coordenada a coordenada. Se esse daqui é o meu vetor original, ele multiplicado por lambda, eu vou multiplicar todas as coordenadas por lambda. Então a primeira coordenada vai ser lambda vezes o A1 e a última coordenada vai ser o lambda vezes a n. As demais vão ser lambda vezes a nova coordenada j vai ser lambda vezes a j. E nós temos as mesmas propriedades que nós tínhamos no produto, na multiplicação por escalar de matrizes. Então, de certa forma, existe uma associatividade, né? Existem as distributivas, tanto desse lado quanto desse lado. Então, o V, ele se distribui. O lambda se distribui e o V ele também se distribui. E se eu multiplico pelo número 1, pelo escalar 1, eu não mudo em nada o vetor. São as mesmas propriedades que nós tínhamos em matrizes. Então, se a gente tem um conjunto que possui uma soma e uma multiplicação por escalar, e essa soma e multiplicação por escalar satisfazem essas 8 propriedades, essas 4 aqui e as 4 primeiras, a gente chama esse conjunto de um espaço vetorial. Então, o espaço vetorial é um conjunto onde a gente tem uma soma, uma multiplicação por escalar, e elas satisfazem essas 8 propriedades aí. Por exemplo, o Rn. Então, o espaço cartesiano aqui ele é um exemplo de espaço vetorial. Aí nós vimos as matrizes. As matrizes de ordem m por n, elas satisfazem essas propriedades. A gente tem uma soma lá dentro de multiplicação por escalar. Então, elas também são um exemplo de espaços vetoriais. E vocês já foram rodeados por outros espaços vetoriais que não foram apresentados dessa forma para vocês. Por exemplo, as funções de R em R que são diferenciáveis. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então você tem uma soma definida aí, né? Se eu multiplico uma função derivável por um escalar, que a gente chamava lá de constante, também vai ser derivável por causa da regrinha que o escalar sai para fora. Então, se eu somo duas funções diferenciáveis, é diferenciável. Se eu multiplico por escalar, continua sendo diferenciável. Então, eu tenho uma soma e um produto por escalar definido aí. Se eu verifico essas propriedades, todas são satisfeitas. Então, esse conjunto aí, ele é um espaço vetorial. Mais ainda, depois a gente vai falar de transformações lineares, a integral é uma transformação linear nesse espaço aí. Então, vocês já foram rodeados de espaços vetoriais. Aqui a gente vai trabalhar com uma classe, a primeira lista bem restrita, porque aqui a gente só vai falar do Rn. Você pode falar assim, então a gente está pegando um grupo pequeno dos espaços vetoriais. Mas na verdade não. A gente vai definir uma coisa que é chamada de dimensão, e a gente só vai trabalhar com dimensão finita. O Rn, pela característica dele, vai ser uma coisa que é chamada de dimensão finita. E qualquer um espaço, se por exemplo você fixou o Rn, se você pega um outro espaço vetorial qualquer, espaço vetorial bem abstrato, mas que ele tenha dimensão n, ele vai ser isomorfo a esse cara. Isomorfo significa que existe um isomorfismo.
vai existir uma transformação linear bijetora desse espaço no Rn. E do ponto de vista da álgebra linear, você não consegue diferenciar o Rn desse espaço. A álgebra linear ela não consegue diferenciar dois espaços que são isomorfos. Por exemplo, se a gente pega os polinômios de grau até n. Então, você escolheu um n, vamos falar o 7, então a gente vai pegar o conjunto de todos os polinômios de grau até no máximo 7. O grau máximo do polinômio pode ser 7. Se você soma dois polinômios de grau até no máximo 7, o maior grau dele, da soma, só pode ser 7. Se você multiplica por um número, o grau também ele não se altera se o número não for 0. Então ali também você tem uma estrutura de espaço vetorial. E a dimensão desse espaço é 7. Então você não consegue diferenciar, a álgebra linear ela não consegue diferenciar o R7 do espaço vetorial de dimensão 7. Pô, ainda bem que eu não usei o 9, porque se eu falasse R9, né? Teve o Ronaldinho Gaúcho que jogou no Atlético, né? Poderia falar que eu estava puxando o saco dele. Então ainda bem que foi o R7. Aí era R10, rapaz. Hã? Lá ele era R10. Então foi no começo, né? Já foi muito saber que ele jogou no Atlético Mineiro. Bom, aí tentar lembrar o nome, mas então aqui a gente não vai nem... aqui a gente não vai mais nem falar o nome espaço vetorial. A gente vai falar apenas espaço cartesiano. Porque a gente não vai tratar de espaços vetoriais mais gerais do que o Rn. O único que a gente vai tratar aqui é o Rn. Então, dito isto, vamos ver as coisas que a gente pode fazer em espaços vetoriais, que na verdade são poucas. O que a gente pode fazer em espaço vetorial é multiplicar por escalar e somar. Mas com essas poucas coisas nós faremos inúmeras outras. Então, a gente vai começar definindo o que vem a ser uma combinação linear. Então a gente vai trabalhar sempre com um conjunto S finito e não vazio. Então S vai ser um subconjunto de Rm. E sempre que for dado um S dessa forma aí, finito e não vazio, a gente vai construir uma matriz. Então olha só, os nossos vetores estão em Rm e eles são n caras no conjunto. Então eu tenho n vetores em Rm. Então eu vou produzir uma matriz que possui n linhas e n colunas. Então a quantidade de linhas é a dimensão do espaço que a gente está. A quantidade de colunas é a quantidade de vetores que nós temos no nosso conjunto. E como que essa matriz aí que eu vou construir ela? Então, olha só, o VJ é o A1J, A2J, A3J, até o AMJ. Então, esse vetor J aí, ele vai ser exatamente a jésima coluna da minha matriz. Então, eu vou pegar os vetores e vou escrever eles como sendo as colunas da minha matriz. Então, então se eu fixei a coluna J, a linha 1 da coluna J é a primeira coordenada do meu vetor. A linha 2 da coluna J é a segunda coordenada do meu vetor, e assim por diante. A linha M da coluna J é a mésima coordenada do meu vetor. Então eu vou escrever os vetores como sendo colunas. Então sempre que for dado um conjunto finito e não vazio, a gente vai produzir essa matriz A aí. A gente fala que um vetor V qualquer é uma combinação linear de vetores em S se existem escalares x1, x2 até o xn. Existe a mesma quantidade de escalares a mesma quantidade de escalares que existem, é a mesma quantidade de vetores, tal que eu consigo escrever o V dessa forma aqui, ó. O V ele é uma soma de produtos por escalar. E por que eu estou fazendo produto por escalares? Pelo V1, V2 até o Vn. A gente vai ver que isso pode ocorrer ou não.
que dado um conjunto qualquer, o V pode ou não pode ser combinação linear e que às vezes podem ocorrer de existir uma infinidade de x1, x2, xn satisfazendo isso daí. Então pode ocorrer de não existir nenhum conjunto de x1, x2, xn, de existir um conjunto que possua apenas um x2, um x1, x2, xn, que pode ocorrer uma infinidade de combinações possíveis aí. Então isso que é uma combinação linear de vetores em S. É um cara que é dessa forma aí. O S ele é dito conjunto gerador de Rm se todo vetor de Rm é a combinação linear de vetores em S. Então eu peguei um vetor qualquer de Rm e consegui escrever ele dessa forma aqui. É como se os vetores que fossem importantes fossem esses daí, esse V1, V2 até o Vn. Porque eu peguei qualquer um e esse um que eu peguei ele pode ser expresso dessa forma aí. Em matemática, que nem quando ocorre essa palavra que existe, a gente sabe que existe, mas muitas vezes a gente não sabe exibir. Um exemplo palpável é no cálculo 1. No cálculo 1, a gente sabe que, dado o intervalo fechado AB, se f é contínua em AB, então a f ela vai ser integrável em AB. Existe a integral de Riemann dessa função. Então, beleza. Então, se você encontrou uma função contínua, você sabe que ela vai ser integrável. Agora, mostrar o valor da integral já é outra coisa. Existem muitas funções que a gente sabe que ela é integrável, mas que você só consegue aproximar o valor da integral por métodos numéricos. Você não consegue exibir isso daí. No cálculo 1, as únicas funções que nós conseguimos exibir o valor da integral são as funções que possuem primitiva. A gente calcula, no cálculo 1 o que a gente faz é calcular a primitiva da função e depois que a gente calcular a primitiva, utilizar o teorema fundamental do cálculo e calcular nas extremidades. A gente acaba não calculando no cálculo 1 valores de integrais de funções que não possuem primitiva. Existem funções que nós chamamos elas de funções analíticas. É uma classe de funções que são funções contínuas, mas que os valores da integral delas a gente só consegue aproximar. A gente não consegue calcular exatamente o valor. É que nem, por exemplo, o π. O π não existe, você falar assim, o π é justamente esse cara aqui. O π você define ele por uma propriedade. O número de Euler são números irracionais que você consegue definir eles por propriedades. Você não consegue encontrar uma expressão finita que você consegue exibir. Então, aqui não vai ser o nosso caso. Aqui, se existir, a gente vai saber exibir. E quem vai falar pra gente isso daí é esse lema. Esse lema vai falar assim pra gente: o cara vai existir se o sistema linear tiver solução. E se existir, o próprio sistema linear vai te mostrar como exibir uma combinação linear. Então, olha só. O V ele vai ser uma combinação linear de vetores em S, se e somente se essa matriz X aqui, ó, dado por esse X1, X2, esses caras aqui são as linhas, se for solução desse sistema. O sistema que é a matriz principal é o A e a matriz auxiliar é o B. Quem que é essa matriz B aqui? Eu vou escrever o vetor V como sendo uma matriz coluna. Então a matriz principal A gente consegue formar a partir do S. Aí é feita a pergunta: V é gerado por S? Então V é o vetor que eu estou testando. Com esse V eu vou fazer uma matriz B. Então pronto, eu tenho um sistema linear AB. Se esse sistema não possuir solução, significa que o cara não vai ser combinação linear. Se o sistema possuir solução, então o cara vai ser combinação linear. E os coeficientes que aparecem aqui, esses escalares, são dados
justamente pela solução do sistema linear. Então, para a gente fixar essas ideias aí, nada melhor do que exemplos. Então, verifique se V é combinação linear de vetores em S, onde o V é o vetor 1, 2, o U é o vetor menos 1, 1, o W é o vetor 1, 1 e o S é o conjunto formado por U e por W. Então, esse daqui é o nosso primeiro exemplo. Então, o que a gente vai fazer? Então, dado esse S, a gente consegue fazer uma matriz. Vai ser a matriz principal do nosso sistema. E como que vai ser? Eu vou pegar cada vetor de S e cada vetor ele vai me dar uma coluna. O S ele não é um conjunto ordenado. A ordem não importa. Que nem aí, ó, tá escrito UW. O conjunto formado por W, U, é o mesmo S. Se eu mudar a ordem dos dois ali, não importa, eu não mudo o conjunto. Então a matriz que eu vou formar, a matriz A, ela não precisa ser necessariamente igual para todo mundo. Depende da ordem que você escolheu. Você pode escolher para a primeira coluna ser o U e a segunda ser o W, ou vice-versa. A primeira ser o W e a segunda ser o U. Aqui o que eu vou fazer para sempre a gente ter a mesma metodologia, para não ficar toda hora fazendo do jeito que está na tela. Aqui sempre eu vou fazer na ordem que aparece no conjunto. Então se aí está o W, é dessa forma que eu vou fazer. Vou começar pelo U e terminar pelo W. Sempre eu vou seguir a ordem que está no conjunto, mas isso não é necessariamente uma obrigação. Então eu já vou escrever a matriz aumentada do nosso sistema. Então, para escrever a matriz aumentada, primeiro a gente escreve a matriz principal. A matriz principal sendo dada por S, a primeira coluna vai ser U. Mas o que significa dizer que a primeira coluna é U? Que a primeira coluna é esse vetor. O U é o vetorzinho menos 1, 1. Então essas serão as linhas da minha primeira coluna. A primeira linha é menos 1 e a segunda é 1. Então aqui menos 1 e 1. Esse cara aqui é o meu U, né? Esse daqui é o meu U. E o meu W? O meu W é o vetor 1, 1. Acabou a parte principal? Sim. Quantas colunas tem a parte principal? A mesma quantidade de elementos que tem no meu conjunto. Se aqui no meu conjunto S eu tenho 2 vetores, aqui eu também vou ter duas colunas. Então a parte principal está pronta, agora a gente vai escrever a parte aumentada. Quem aparece na parte aumentada? É o vetor que eu estou testando, é o vetor que eu estou me perguntando. Esse cara é combinação linear de vetores em S? Quem que eu estou testando aqui? Estou testando o V. Então a parte aumentada é 1, 2. V. Então essa daqui é a matriz aumentada do meu sistema linear. Mas a gente está falando de sistema linear, tem as incógnitas. Lembra? Cada coluna tem uma respectiva incógnita. Então aqui a gente vai chamar de X e Y. O número de incógnitas que aparece no meu sistema é o mesmo número de colunas da matriz principal. Para cada coluna da matriz principal, a gente tem uma incógnita. E agora a gente parte do pressuposto que fazer escalonamento não é dificuldade para mais ninguém. Então aqui, quando eu fizer, porque muitas vezes eu não vou chegar nem fazer escalonamento, então quando eu fizer escalonamento não vai ser mais daquele jeito, passo por passo, parando, perguntando, vai ser uma coisa bem mais rápida. Porque agora a gente entende que não existe mais dificuldade para se fazer escalonamento de matrizes. Que nem, por exemplo, aqui, a forma escalonada reduzida desse cara é 1, 0, 1 meio,
0,1, 3 meios. Essa daqui que é a forma escalonada reduzida dessa matriz. Então, o que o sistema linear está dizendo para a gente? Primeiro, vamos fazer tudo completinho do sistema linear para depois a gente ir para a parte nova. Então, olha só, aqui está dizendo para a gente que o x é meio e que o y é 3 meios. Então, não apareceram variáveis independentes, significa que a solução do sistema ela é única. Então, o conjunto de soluções do sistema ele é composto apenas por uma única matriz, que é a matriz meio, 3 meios. Bem, então agora como que esse sistema linear aí resolvido me ajuda no meu problema inicial? O que aquele lema lá estava falando para a gente? Uma coisa que está intrínseca nele é que o V ele é gerado por S se o sistema tem solução. Esse sistema aqui ele possui solução? Então a primeira coisa que a gente já consegue obter daqui é que V é gerado por vetores em S. Então, se ele é gerado, eu vou conseguir escrever uma combinação linear. Como que eu consigo escrever uma combinação linear? Agora a gente vai precisar da solução do sistema. O que aquele lema lá estava falando? Estava falando o seguinte, que se x1, x2 até xn é uma solução, significa que x vezes v1 mais x2 vezes v2 mais xn vezes vn é igual ao meu v. Aqui, em vez de chamar de x1, eu chamei de x. Em vez de chamar de x2, eu chamei de y. Em vez de chamar de v1, chamei de u. Em vez de chamar de v2, eu chamei de w. Então, a gente vai reparafrasear nesse sentido. Então, olha só como é que a gente faz. Aqui, a variável x está atrelada à primeira coluna. E a primeira coluna está atrelada ao vetor u. Então, o x e o u eles estão atrelados. Então, o valor de x é o coeficiente que vai aparecer multiplicando o u. Então, na combinação linear, vai ficar x, que é meio, vezes o vetor u. E agora eu vou continuar escrevendo a combinação linear. O y está atrelado à segunda coluna, que está atrelado ao vetor w. Então, o y está atrelado ao w. Então, o valor de y vai ser o coeficiente do w. Então, vai ficar mais 3 meios de w. E aquele lema está me garantindo que esse cara aqui é o v. Então, pegando uma solução do sistema linear que eu resolvi, eu consigo escrever uma combinação linear. Olha só, mas será que se eu pegar meio u e 3 meios de w, será que dá o v? Vamos testar isso daqui. Então vamos fazer aquela conta do lado esquerdo e ver o que vai dar. Então se eu pegar meio u, então vai ser meio, o u é menos 1 e 1, mais 3 meios. O w é 1, 1. Meio vezes menos 1, 1. Como que eu faço produto por escalar de vetores? Eu vou multiplicar a coordenada a coordenada. Então vai ficar meio vezes menos 1 e meio vezes 1. Agora o segundo vetorzinho, 3 meios multiplicando por escalar aquele cara. Eu vou multiplicar a coordenada a coordenada. Vai ficar 3 meios vezes 1. E depois, na segunda entrada, 3 meios vezes 1. E agora eu vou efetuar a soma. Como que eu efetuo a soma de dois vetores?
coordenada a coordenada. Então vai ficar menos meio mais 3 meios. 3 menos 1 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Agora, meio mais 3 meios. 1 mais 3 dá 4. Dividido por 2 dá 2. E olha só, 1, 2 é justamente o vetor V. Então, essa combinação aqui, essa igualdade, ela é verdadeira. Então, é assim que a gente aplica o lema para conseguir escrever uma combinação linear de vetores em S. Por que deu 1 ali? Aqui, 3 menos 1 dá 2. 2 sobre 2. Ah, Eu não entendi por que você tirou aquele meio e que é 3 meio, 3 sobre 2. Foi porque... Multiplicar por escalar. Você multiplica Não, coordenada a coordenada. Aqui? É, Aqui eu escalonei a matriz. você escalou não, mas aí x é igual a meio e tal. Por que é x igual a meio? Porque... O que a primeira linha está dizendo? Ó, aqui está atrelado ao x e aqui o y. A primeira linha está dizendo que 1 vezes x, 0 vezes y é igual a meio. 0 vezes y dá 0. Então sobrou que x é igual a meio. É fazer a leitura das linhas. Aí a segunda linha está dizendo x vezes... Ó, a segunda linha está dizendo 0 vezes x, que dá 0. 1 vezes y, que dá y. 0 mais y dá y. Então y é igual a 3 meios. João, ali, ó, no caso, a primeira subtraiu, depois a segunda somou-se? Para poder dar 1 e 2? Não, aqui ó, eu somei as duas, ó. Menos meio mais 3 meios. Ah, menos. E meio mais 3 meios. Aqui é um... Ficou só um pontinho só, mas ali é menos meio. Perguntas? Então vamos passar para o próximo. Bem, então nesse daqui a parte principal da matriz, ela vai ter 3 colunas, porque nós temos 3 vetores em S. Então as colunas serão 1, 2, 0, 1 e 2, 2. A parte aumentada é o vetor que eu estou testando. O vetor que eu estou testando é o vetor V, que é o 1, 0. Então vai ficar 1, 2, 0, 1, 2, 2, 1, 0. Porque o velhinho aqui, se não me engano, é o UW. WU. Aqui o V. Aqui o X. O Y. E o Z. Então, para encontrar a forma escalonada reduzida dessa matriz aqui, ela vai ficar 1, 0, 2, 1. Aqui vai ser 0, 1, menos 2 e menos 2. Então, dali, o que a gente tira? Como que vai ser o nosso sistema já com as variáveis dependentes isoladas? Vai ficar aqui o x é igual a 1 menos 2e e o y é igual a menos 2 mais 2e. Então, o conjunto de soluções desse sistema aqui, quem que vai ser? Então vai ficar
1 menos 2z, né? O x primeiro, depois o y, menos 2 mais 2z, e a terceira linha, z. Ao que z em R. Deixa eu só deixar os tamanhos mais proporcionais. Como é que ele vai ter terceira linha coisa? Ele é a variável independente. Sempre a variável independente é ela mesma. Então, esse conjunto de soluções aqui ele é infinito, né? Para cada número real, então a gente vai ter uma solução diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar uma solução particular. Por exemplo, pegar o z igual a zero. Para z igual a zero, quem que é uma solução desse cara aqui? Para z igual a zero, eu tenho o 1, o menos 2 e o 0. Por exemplo, para o z igual a 1. Se o z é igual a 1, como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar menos 1, 0 e 1. Olha, eu posso pegar outros, só que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar uma solução para escrever a combinação linear. Era isso que aquele lema falava. Qualquer solução do sistema. No exemplo anterior, nós tínhamos apenas uma única solução. Aqui eu tenho uma infinidade. O que eu faço? Escolhe uma. Então, como que vai ficar? Então, olha só. Vou fazer em vermelho para esses coeficientes aqui. Para esses coeficientes, como que vai ficar a combinação linear? Vai ficar 1v' menos 2 vezes o w. Desculpa, né? Por que 1v'? O 1 é o x. E o x está atrelado ao v'. O menos 2 é o y. E o y está atrelado ao w. E o z, ele está atrelado ao u. Então vai ficar mais 0 vezes u. Isso daqui é igual a v, que era o vetor que eu estava testando. É o Esse vetor. valor você que escolheu? Eu escolhi o z igual a 0. Eu escolho o 1 e o x e o y depende desse daí. Então, ó, um jeito de reescrever o que está escrito aqui de uma maneira mais harmoniosa é o v' menos 2w é igual a v. Por que mais harmoniosa? Porque o 0 vezes u dá 0, não tem necessidade, né? 1 vezes v' é o v'. Olha só, agora eu vou fazer em azul para esse. Se eu tivesse escolhido, por exemplo, o z igual a 1. Se eu tivesse escolhido o z igual a 1, então ficaria... O x está atrelado ao v'. Então vai ficar menos o v'. O y está atrelado ao w. Então eu não vou nem escrever o w. E o z, ele está atrelado ao u. Então, v' mais u, menos v' mais u é igual a o v. Ah, professor, e se eu escolhi o z igual a 2? Você vai ter uma outra combinação linear. Aqui, a gente vai ter uma infinidade de combinações lineares. Para cada solução, a gente vai ter uma combinação linear. A combinação linear aqui ela não vai se escrever de maneira única. No exemplo anterior, se escreveu de maneira única porque eu tinha uma única solução. Aqui, como é que eu tenho várias soluções, então eu vou ter várias maneiras de escrever. Mas eu tenho que pegar e escolher uma solução. O que eu não posso fazer é o seguinte. Ó, coisa errada, coisa que não presta, eu vou fazer inverte. Então, eu não posso fazer isso daqui, ó. 1 menos 2z vezes o v' mais menos 2 mais 2z vezes o w mais o z vezes o u é igual a v. Eu não posso escrever aqui com z arbitrário. Eu tenho que dar algum valor para z para me conseguir os coeficientes. Aqui eu quero coeficientes, eu quero os números mesmo.
Eu quero os caras que vão fazer dar certo. Então eu tenho que dar algum valor para o Z. Eu não posso deixar aí, o Z aí ele é uma variável independente. Eu vou ter que dar algum valor. Esse cara aqui é quando eu dou o valor de Z igual a 0, que é o mais simples. O jeito mais simples é escolher as variáveis independentes iguais a 0. Aqui no caso eu só tenho uma variável independente, mas poderia acontecer de ter duas, três. Então, qual que é o jeito mais simples? Toma as variáveis independentes iguais a 0. Esse é o jeito mais simples de fazer. Ou esse daqui é escolhendo Z igual a 1. Porque mesmo sendo a maneira mais simples, não é a única. Vocês podem escolher o número que vocês quiserem. Por exemplo, se vocês quiserem se complicar, vocês podem escolher raiz de 3. Ou senão a raiz quíntupla de π ao cubo. Aí fica a critério de cada um. Então, o lance é, existem várias maneiras diferentes. Nesse caso aqui, porque eu tenho várias soluções. Se fosse solução única, aí não teria como, só teria um jeito. Quando eu tenho mais de uma solução, eu tenho mais de um jeito. Alguma pergunta? João, faça por favor, de forma um pouco mais devagar. O x é igual a 1 menos 2e e o y também É só ler a linha, que nem eu falei no começo. Agora a gente já sabe resolver sistemas lineares. Então, se a gente perde tempo nos sistemas lineares, a gente não tem tempo para adquirir as coisas novas, que é, por exemplo, saber quando o cara é combinação, saber quando não é. Aqui, ó, o que a primeira linha está falando? X mais 2z é igual a 1. Passo 2z para lá, fica menos 2z. Essa linha aqui está dizendo y menos 2z é igual a menos 2. Passa o menos 2z para o outro lado, fica o mais 2z. É simplesmente deixar as variáveis dependentes isoladas. Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então o próximo... Próximo é, a gente tem o U e o W, e a gente quer mostrar que o U e o W ele é um conjunto gerador de R2. Desculpa, né? Eu não escrevi que nem no outro. Faltou eu escrever aqui. Tô com a caneta preta. Faltou escrever, né? Sim, pois, aí nesse pois pode tanto se escrever isso daqui como isso daqui. Basta escrever uma única combinação. Por que a resposta vai ser só isso, diferente da outra que teve? É quase que ela está pedindo para mostrar que é porque... Deixa eu só ler o enunciado. Verifique se V é combinação de vetores em S, onde S é esse cara. Sim, pois eu estou mostrando a combinação. Verificar que a combinação é isso, é exibir uma combinação linear. O outro é porque é o primeiro. Aí sempre no primeiro, para quando você for rever o seu caderno, para você saber. Já depois que você viu o primeiro, você vai ver o segundo, já vai falar assim, ah, o sim quer dizer que é uma combinação linear. Mas o porquê? Por causa que você pode escrever. Sempre é. Mostra que é uma combinação linear. O que você tem que fazer? Mostrar que é. Como você mostra que é? Você encontra os coeficientes para escrever daquela forma. Aqui nem assim, você não precisa testar para ver se isso daí é verdade. O lema fala que é verdade. A gente só foi ali no primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui se esse lema é verdadeiro. Mas todos os lemas que a gente passa, é só por causa que como foi no primeiro, aí vamos fazer... Isso aí você ia mostrar nos coeficientes. Para você tem que exibir a combinação, é achar esses coeficientes. Se alguém duvidar de você, você manda fazer as contas. As contas é para dar certo. No primeiro foi, né? Vamos verificar, por causa que o primeiro é sempre a primeira vez que vocês estão vendo, né? Então sempre vamos verificar se o lema é verdadeiro. Um lema sempre ele é verdadeiro, sempre tem uma prova, uma proposição, um teorema,
um corolário, sempre são coisas que são provadas. Então você não precisa ficar testando se é. Bem, então aqui eu tenho esse conjunto S e eu quero mostrar que ele é um conjunto gerador. O que eu tenho que fazer para mostrar que um cara é conjunto gerador? Um conjunto é gerador se todo vetor é combinação linear de vetores em S. Então eu tenho que pegar qualquer vetor do R2 e mostrar que é uma combinação linear de vetores em S. Então eu vou pegar um vetor genérico do R2, que é pegar qualquer cara do R2 e mostrar que esse cara aí arbitrário que eu peguei, que ele é combinação linear de vetores em S. Então eu vou ter que encontrar os coeficientes do U e o coeficiente do W para um vetor arbitrário. E o que vem a ser um vetor arbitrário em R2? Vou pegar um cara qualquer em R2. Então, um vetor em R2 é um par ordenado de números reais. A ordem importa. Eu vou pegar dois números reais, mas a ordem é importante. Não é pegar dois números reais. É pegar dois números reais com a ordem importante, que a ordem importa. Então, eu vou pegar um par ordenado de números reais. Então, a nossa matriz principal ela vai ser menos 1, 1, 1 e 1. Então, aqui é o W primeiro, né? Então, esse menos 1 aqui é o U. Esse daqui é o W. Aqui é o X. Aqui o Y. E o cara que eu vou testar é um cara arbitrário, o AB. Esse daqui vai ser o meu V. É o cara arbitrário que eu estou testando para ver se ele é combinação linear. Então esse AB aí são dois números reais quaisquer. E como que eu sei se o cara vai ser gerador ou não? Se eu conseguir resolver esse sistema linear aí para qualquer AB, o cara vai ser gerador. Não vai depender do A e não vai depender do B. Mas se acontecer aí alguma coisa que eu não consigo resolver para qualquer A e qualquer B, significa o quê? Que não vai ser para todo AB que vai dar certo. No caso, esse A e B aí, porque você escolheu colocar ele como igualdade simplesmente porque aqui não fala qual que seria o... Ele fala que tem que ser todo mundo. Ele mostra que é gerador, então tem que ser todo mundo. Ou você tem duas formas, ou você pega todos os vetores mesmo, o que não é possível, porque você tem uma infinidade de vetores, ou você pega um cara genérico. Se você mostra para um cara genérico, você mostrou para qualquer um. Então você não escolheu o seu vetorzinho amiguinho ali. Você pegou um cara arbitrário, um cara genérico. Você quer mostrar para esse cara aí. Se você mostra para ele, aí vai aparecer os coeficientes, você vai aparecer uma expressão. Aí você vai lá e troca o valor de A e o valor de B. Quando falar assim, mostra para esse daqui. Você vai lá e troca o valor de A e o valor de B pelos respectivos valores e é para dar certo. Só que o que seria os geradores? Conjunto de geradores. Esse conjunto. Falar que todo vetor é gerado por ele. Por isso, um conjunto gerador. Todo vetor no R2 vai ser gerado por ele. É como se eu não preciso pegar todos os vetores do R2. Pegar somente esse U e esse W já está bom. Todo o outro é formado por ele. Todo o outro é uma combinação linear de vetores dele. Porque aqui pra gente as únicas coisas que vão importar é somar e multiplicar por escalar. E eu fazendo isso, eu vou conseguir obter qualquer vetor V. As coisas importantes da álgebra linear vão ter que ser invariantes por isso, por multiplicação por escalar e por soma. Então as coisas importantes, basta eu verificar no U e no W. Então aqui, escalonando essa matriz aqui, nós vamos obter 1, 0, 0, 1, B menos A
sobre 2. Essa daqui é a forma escalonada reduzida dessa matriz. A gente olhando para a forma escalonada reduzida, o que a gente fala? Bem, sempre tem solução. Qual que vai ser o que aqui está dizendo? Que o x é b menos a sobre 2 e o y é a mais b sobre 2. Esses a e b aí são coisas que a gente pode pensar como sendo números dados. Quando o cara te falar assim, ó, veja se esse vetor aqui se ele é gerado. A primeira entrada vai ser o A, o segundo vai ser o B. Então eles não são coisas que a gente está procurando saber quem que é. O que a gente está procurando saber é quem que é o X e quem que é o Y. Essas que são as nossas incógnitas. Sempre o que a gente está querendo saber é quem são as incógnitas do nosso sistema. Então aqui o conjunto de solução, eu estou fazendo esse S aqui para diferenciar do S do que a gente está batizando o nosso conjunto de S. A gente também batiza o nosso conjunto de soluções de S também. Então esse S aqui é para diferenciar o conjunto de soluções do conjunto de vetores. Então a solução é B menos A sobre 2 e A mais B sobre 2. É a única solução. Então, o que a gente tem? Que S é gerador. Pois, dado o V igual a B, se o V ele é esse cara, o V ele se escreve como sendo o X ele é o coeficiente do U. Então o X ele é B menos A sobre 2 vezes U. E o Y ele é o coeficiente do W. É o A mais B sobre 2 vezes o W. Se o V é AB, então o V se escreve dessa forma. B menos A sobre 2, A mais B sobre 2W. Então, dado um V qualquer, eu consegui encontrar uma expressão dele como sendo combinação de U e de W. Se a gente volta aqui no primeiro exemplo, olha só quem são aqui o U e o W. No primeiro exemplo, o U e o W são os mesmos. Então aqui a gente tem um caso particular, que o V é igual a 1, 2. Então o A é igual a 1 e o B é igual a 2. Olha só o que essa fórmula aqui está dizendo. Quem que é o coeficiente do U? 2 menos 1 dá 1. Então o coeficiente do U é meio. Quem que a gente encontrou no primeiro exemplo? O coeficiente do U foi meio. Olha só agora aqui o coeficiente do W. 1 mais 2 dá 3. 3 sobre 2. E é justamente ali, 3 meios. Então esse primeiro exemplo aqui é um caso particular. Eu escolhi um vetor qualquer. Se eu tivesse feito esse daqui primeiro, bastaria ter trocado os valores de A e B. Então essa que é a ideia. Você vai lá e me dá um V. Eu só vou ali, troco os valores de A e B e encontro os coeficientes. E é para qualquer A e B que valem essas fórmulas. Eu não estou dividindo por zero, não estou fazendo nada de proibido. Então vale para qualquer A e B. Então por isso que é um conjunto gerador. Dado um V qualquer do R2, ele se escreve dessa forma aí. Perguntas? Então, verificar se o conjunto é um gerador é verificar se um cara arbitrário é combinação linear de vetores em S. No primeiro e no segundo exemplo, nós fizemos para vetores específicos. Se a gente quer saber se é um conjunto gerador, a gente não pega um vetor específico, a gente pega um cara genérico. Aí tem que entender o que é um vetor genérico em RM. São M números, só que eles são ordenados. Eles podem até ser iguais,
Só que eles devem ser ordenados. A ordem importa, quem vem primeiro, quem vem segundo. A gente pode pensar como pegar uma matriz genérica de uma linha e n colunas. Ou de m linhas e uma única coluna. Isso quer pegar um cara genérico. Os valores das entradas podem ser qualquer coisa. Perguntas? Então, próximo. O próximo, então, olha só. Aqui nós temos dois vetores, né? Nesse daqui. Nós temos dois vetores e é o conjunto gerador do R2. Alguém pode pensar assim, então se eu tenho 7 vetores, vai ser gerador do R7. Não, esse exemplo aqui é justamente para mostrar isso daí, né? Que não é verdade. Então eu tenho 3 vetores em R3 e eu quero verificar que ele não é um conjunto gerador. Então, se eu sei que ele não é um conjunto gerador, o que eu vou ter que... O que acontece? Existe pelo menos um vetor no R3 que não é gerado por S. Pelo menos um existe. A gente vai ver que, na verdade, existe uma infinidade. Existe mais de um. Mas, se está falando que ele não é gerador, pelo menos eu vou encontrar um vetor em R3 que ele não é gerado por esse cara. E como que eu vou fazer isso daí? Bem, eu vou começar do mesmo jeito do exemplo anterior. Primeiro eu vou pensar, né? Vamos ver se ele é gerado, se ele é gerador. Se ele não for gerador, vai acontecer alguma coisa de diferente que aconteceu no primeiro exemplo. Que no primeiro exemplo deu tudo certo porque era gerador. Então, se no segundo não é, vai ter que acontecer alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um vetor genérico e vou testar se esse vetor genérico é a combinação desses caras aqui. Então é 1, 0, 0, 1. Então essa daqui é a parte principal, que é que é dada pelos vetores em S. E agora vamos pegar um cara genérico em R3. Esse daqui é um cara genérico em R3. Então aqui é o nosso V, o W, o U e aqui o X, Y, Z. Então vamos ver, vamos encontrar a forma escalonada reduzida dessa matriz aqui. Então vou ficar com 1, 0, 1, tá? 0, 1, 1, B menos A. 0, 1, 1, C. Aí o próximo passo, vou eliminar o 1 que está na linha 3, coluna 2. A gente vai ficar com 1, 0, 1, A. 0, 1, 1, B menos A. E 0, 0, 0, C mais A menos B. Nós obtemos aquela matriz ali. Aí eu pergunto, aquela matriz, ela possui a forma escalonada reduzida? Sim ou não? Se o C for 1, o A e o B forem 0. Aí, ali na última coluna, na linha 3, coluna 4, a gente vai ter o número 1, que vai ser um pivô. Então, aí não vai ser. A resposta é, depende dos valores de A e B e C. Se o C é 1 e o A e o B são 0, não está na forma escalonada reduzida. Porque, não, vai estar, só que aí, não, esse exemplo não foi, porque aí se o B for 0, vai estar na forma escalonada reduzida. Então, espera aí, para não estar na forma escalonada reduzida, então eu vou escolher o A igual a 0,
o B igual a 1 e o C igual a 2. Se o C é 2 e o B é 1, na última linha vai ficar 2 menos 1, que é 1. Só que na segunda linha vai ficar com 1 também, não está na forma escalonada reduzida. Então aqui a gente não tem como falar que está na forma escalonada reduzida ou não está. Isso vai depender dos valores de ABC. A gente consegue exemplos de ABC que está na forma escalonada reduzida, exemplos de ABC que não está na forma escalonada reduzida, exemplos de ABC que o posto é 2 e que o posto é 3. A gente consegue exemplos que o sistema possui solução e que o sistema não possui solução. Se o sistema não possui solução, significa que o ABC ele não é gerado. Se o sistema possui solução, o ABC é gerado. Então aqui a gente vai ter dois casos. Então aqui, se o C mais A menos B for igual a 0, o que acontece? Esse sujeito aqui, ele é 0, e eu sei que a matriz está na forma escalonada reduzida. E o sistema vai ter solução, porque os dois pivôs estão na parte principal. Então isso daqui implica que o sistema linear possui solução, e o sistema linear possuir solução implica que o vetor ABC é gerado por S. Mas e o que acontece se o C mais A menos B for diferente de 0? Significa que ali onde ele está localizado eu vou ter um pivô. É o primeiro cara diferente de 0 da linha. Se ali eu tenho um pivô, meu pivô está na parte aumentada. Se o meu pivô está na parte aumentada, o que significa? O sistema não possui solução. Pivô parte aumentada, o sistema não possui solução. O sistema linear não possui solução. Se ele não possui solução, o que acontece? O ABC ele não é gerado por S. Então, eu quero exibir um cara que dá problema. Eu quero exibir um cara que ele não é gerado por S. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou escolher um ABC que vai satisfazer essa condição aqui. E existem várias trincas que fazem isso daí. Por exemplo, eu posso escolher o A igual a 1. Então, exemplos, né? Então, exemplos de vetores que não são gerados por S. Que não são gerados por S. Isso aqui ficou mais grande do que isso. Então, olha só. Eu posso escolher o A como sendo 1 e o B e o C como sendo 0. Então, isso daqui fica 1 que é diferente de 0. Então, satisfaz. Então, eu posso escolher o 1, 0, 0. Eu posso escolher o A como sendo 0, o C como sendo 0. Se o A é 0 e o C é 0, isso daqui fica menos B. Menos B ser diferente de 0, eu posso pegar o B qualquer número diferente de 0. Por exemplo, B igual a 1. Então, se o A é 0 e o C é 0, basta que o B seja diferente de 0. Por exemplo, B igual a 1. Eu também posso escolher o A como sendo 0 e o B como sendo 0. Aí o que sobra? C
diferente de zero. Então eu posso pegar o C, qualquer cara diferente de zero, por exemplo, C001. Então existe uma infinidade de escolhas. Ah, professor, sempre tem que escolher alguns caras como sendo zero? Não. Por exemplo, eu posso escolher o A como sendo 4 e o B como sendo 3. Se o A é 4 e o B é 3, 4 menos 3 dá 1. Então o C mais 1 tem que ser diferente de 0. Basta que o C não seja menos 1. Porque se o C for menos 1, fica menos 1 mais 1 dá 0. Então se o A é 4 e o B é 3, baste que o C não seja menos 1. Eu posso escolher o C qualquer número diferente do menos 1. Por exemplo, C igual a 2. Então, ó, todos esses vetores aqui, eles não são gerados por S. O porquê? O sistema linear não possui solução. Quando eu vou resolver o sistema para aqueles vetores ali, eu não vou ter solução. Então, por isso que esse conjunto aqui, ele não é gerador. Bastaria eu encontrar um vetor que não fosse gerado. Nós encontramos 4. E a gente pode ficar aqui a noite inteira que a gente vai encontrando uma série de exemplos. Ô professor, a matriz está reduzida ou não? Esse que é o problema. Você não sabe, depende. Se, por exemplo, for 0, 0 e 0, ela está escalonada reduzida. Porque para ser escalonada reduzida, os pivôs têm que ser tudo 1, né? Então, aí se aqui for... Se esse cara aqui for 0, só vou ter esses dois pivôs. Aí ela está escalonada reduzida. Por que você está olhando na parte aumentada da matriz? Eu achei que tinha que olhar o pivô ali, ó, na terceira linha, na parte principal. Não, o pivô é o primeiro cara diferente de 0 da linha da matriz. Aqui a gente tem a matriz aumentada, mas a gente está trabalhando com a matriz. Pode ocorrer de ter pivô na parte aumentada. E isso é o que caracteriza um sistema impossível. O pivô ele pode estar em qualquer coluna, a priori. Perguntas? Alguém? Alguma pergunta? Olha só, então vamos tentar olhar somente para a parte principal desse exemplo e do exemplo anterior para tentar investigar o porquê que o exemplo anterior deu certo e esse daqui não deu certo. Essa matriz aqui, ela possui posto 2. E quantas linhas que ela possui? 3. O exemplo anterior, eu tenho 2 linhas e tenho posto 2. Então, na matriz principal, como que ela tem posto 2 eu tenho 2 linhas, cada linha da principal vai ter um pivô. Então, todos os pivôs vão estar na matriz principal. Eu nem dei chances do meu pivô ir para a parte aumentada. Pivô ir para a parte aumentada é o que caracteriza um sistema sem possível. Já aqui não. Ó. Aqui eu tenho 2 pivôs, mas eu tenho 3 linhas. Então eu tenho uma linha que não possui pivô. E foi justamente isso daí que me permitiu um pivô ir para a parte aumentada. Se eu tivesse 3 pivôs aqui na matriz principal, não teria como o pivô ir para a parte aumentada. Não teria como o sistema ser impossível em algum caso. Então, se eu sei o posto da matriz principal, eu consigo já dizer se o cara é gerador ou não. Eu não consigo exibir, que nem aqui no caso, né? Aqui eu exibi um cara que não é gerado. Só sabendo o posto, eu não consigo fazer isso. Aqui, nós exibimos uma combinação linear. Só sabendo o posto, eu não consigo fazer isso. Mas sabendo o posto, eu consigo dizer se o cara é um conjunto gerador ou não. Que é esse lema aqui. Um conjunto ele vai ser gerador do Rm se o posto da matriz for M. Se o posto da matriz é exatamente igual à quantidade de linhas, significa que o quê? Que o pivô da matriz aumentada, os pivôs vão estar todos na parte
principal, porque a parte principal tendo posto M, ela vai precisar ter M pivôs. Como que eu tenho M linhas? M é a quantidade máxima de pivôs que eu posso ter na matriz. Se eu tenho uma matriz de M linhas, quer dizer, de M linhas, eu não tenho como ter M mais um pivô. Por exemplo, uma matriz de 3 linhas, eu não tenho como ter 4 pivôs. Se eu tenho um pivô por linha, como que eu vou ter 4? Então, se todos os pivôs possíveis estão na matriz, na parte principal, não tem como ele ir para a parte aumentada. Então, não tem como o sistema ser impossível. Então, saber o posto da matriz, eu consigo dizer se o conjunto é gerador ou não. Eu não consigo exibir uma combinação linear e nem exemplos de vetores que não dão certo. Mas eu consigo falar se é um conjunto gerador ou não. Perguntas? Se não temos perguntas, então até sexta-feira.